O boom da inteligência artificial gera muita animação mundo afora pelos ganhos de produtividade que essa tecnologia pode trazer para a economia global. Antes de colher esses frutos, porém, a economia global ainda deve enfrentar a pressão da IA nos preços. Esse é o diagnóstico da Rich Capital, que abordou o tema em sua carta de junho. Para repercutir esse assunto, a gente conversa agora com Igor Barenboim, que é economista-chefe da Rich Capital. Uma boa tarde para você, Igor. Tudo bem, Estevão? Boa tarde. Prazer estar aqui Seja com vocês. bem-vindo. E aí, teremos inflação para ajudar a economia ou não? O que nós podemos unir dessa análise de vocês, até com o que Kevin Warsh vem falando lá nos Estados Unidos? A inflação é uma realidade já, né? Ou seja, o que está acontecendo agora é uma transferência de riqueza das hiperescalares, ou seja, essas empresas que estão investindo muito em tecnologia, tanto a Apple como a Amazon, como as principais que a gente conhece, mas as mais famosas aí de IA são a Google, a OpenAI e a Anthropic, né? Que é o famoso Claudinho que todo mundo usa hoje em dia. Claude, né? É a marca deles. Então, essas empresas estão investindo uma quantidade gigantesca de dinheiro. A Goldman Sachs está estimando que vai ter um investimento de 5,3 trilhões de dólares em capacidade para produzir, permitir que você vá lá e escreva o que você quer na inteligência artificial e ela faça para você. É um custo enorme e para você conseguir ter esse poder computacional, memória, cada hora você esbarra em algum gargalo de oferta disso. Então, para isso acontecer, você acaba tendo inflação, porque não tem fábricas o suficiente fazendo esse tipo de produtos. Não sei se vocês já ouviram falar na NVIDIA. NVIDIA é uma empresa que faz GPU, que é um tipo de processador, que virou a empresa mais valiosa do mundo. E cada vez mais a gente ouve novos nomes, SK Hynix, Micron, são empresas que fazem materiais importantes para prover AI. Então, isso já está acontecendo. A inflação é bastante alta nesses setores. Mas o que acontece? Esse setor da inteligência artificial ele está sugando o capital de todos os outros setores. Então, muito que se fala nos Estados Unidos, a gente está vivendo uma economia em formato de K. Tem uma parte que cai do K e a parte para cima do K, né? Então, a inteligência artificial, todo mundo está envolvido com tecnologia, está indo para cima, e todo mundo que não está indo para baixo. Então, esse é o ambiente, e o Fed, ele só tem um instrumento. Ele precisa, com uma taxa de juro, calibrar esses dois setores. Um está com o pé no forno e o outro com a cabeça no freezer. Como é que faz? Então, esse é o grande desafio que foi dado aí ao Kevin Warsh, né? Que está tentando ver como que ele vai fazer. Ele é um cara que vem dizendo, olha, eu vejo muitos ganhos de produtividade. E, de fato, a gente deve esperar, assim, quem usa essa tecnologia já se deu conta do quão transformacional ela é. Realmente é uma coisa que vai mudar muito. A gente não sabe se ela vai ser uma tecnologia que vai mudar o suficiente, assim, um pouco mais, tipo a internet, que melhorou, facilitou, ou se ela vai ser uma coisa mais tipo eletricidade, que mudou o mundo, assim, com a internet, em vez de você crescer 1% ao ano, você crescer 2% ao ano. É bom, ajuda, mas não é transformacional. Se com a eletricidade, com o motor a vapor, a economia multiplicou por número de vezes em um curto espaço de tempo, né? E a IA, ela, por outro lado, ela vai fazer outras coisas. Alguns empregos vão ser prejudicados, outros não vão. A gente pode conversar sobre isso. Isso também foi um tema de interesse, Estevam. Com certeza, mas essa corrida, por exemplo, atrás dos equipamentos, vai existir um momento em que essa balança vai ser equilibrada? Porque nós deveremos ter esse boom nos próximos anos. A IA tem sido utilizada cada vez mais pelas pessoas em diferentes escalas, para pesquisa, para conversa, para desabafo, muitas vezes, além do trabalho. Teremos essa capilaridade para poder processar todos esses dados em breve? Isso pode anotar aí que tá confirmado, né? O grande capital do mundo está dedicando basicamente todo o seu esforço para isso. Então, nós vamos sim gerar a capacidade computacional para isso. A gente vai mudar
os processos de como se trabalha, como se realiza o seu trabalho. Por exemplo, uma parte do meu trabalho é fazer a apresentação. Eu sempre fui muito bom em fazer o conteúdo, mas a parte gráfica, o design, não era minha praia. Mas então, com isso, eu consigo fazer isso de forma mais eficiente. Eu precisava fazer o conteúdo, em geral, tinha uma pessoa que me ajudava. Tá, hoje, essa pessoa, eu não preciso mais que essa pessoa me ajude nisso. Então, ela vai sobrar tempo para ela para me ajudar em outras coisas, né? Então, da mesma forma, e tecnologia, muitas vezes a gente olha, a gente fica preocupado, né? Ah, tem uma tecnologia nova, vou perder meu emprego. Na verdade, boa parte dos empregos que todos nós temos hoje não existiam há 100 anos atrás. Né? Não existia televisão há 100 anos atrás, não existia âncora da TV há 100 anos atrás, e o jornal era feito de uma forma muito menos interativa. Enfim, então, quando você cria tecnologia, você abre espaço para novas coisas. Por exemplo, eu gosto de pensar nos aplicativos, né? De carro, né? Antigamente, para você ser taxista numa cidade, você precisava conhecer em detalhe aquela cidade. E aí, então, poucas pessoas conseguiam ter o treinamento para poder atender. Então, faltava táxi. Hoje em dia, é mais difícil faltar táxi, né? Então, tem muito mais gente trabalhando nesse setor. Acabou baixando o preço, o salário de quem trabalha nesse setor, né? Porque esse conhecimento a partir de aplicativos como o Waze, Google Maps, esse conhecimento virou menos importante. Mas ter alguém dirigindo, tem mais gente, abriu vaga de trabalho para mais gente. Então, eu vejo isso acontecendo. Muito mais gente vai produzir conteúdo, muito mais gente vai produzir tudo com a tecnologia, então vai ter mais oportunidade para mais pessoas e alguns trabalhos vão deixar de existir. Tem um outro exemplo muito bom de tecnologia que o publisher, né, o editor de livros. Quando você escrevia um livro, dava para revisão, antes do Word, o trabalho principal do revisor era a ortografia. Depois do Word, o seu trabalho já vinha ortograficamente corrigido. O que falta era alguém que lia, que pegue o contexto. Então, o salário é o contrário do Uber, né? O salário do revisor de texto virou maior, porque você precisa de um cara muito bom que vai ter um contexto. Então, a gente não sabe ainda exatamente qual é o impacto dessas tecnologias, dessa tecnologia nova em todo o mercado de trabalho, mas com certeza traz ansiedade e oportunidade, viu, Estevão? Acho que tem muita oportunidade, mas tem um custo. Tudo, né, para você ter isso, tem que investir. Então, a gente agora, como sociedade, não só está pagando o custo do petróleo aí mais caro por causa da tensão no Oriente Médio, a gente também está pagando esse custo aí para, quem sabe, a gente ter um bom retorno num prazo bem mais curto, viu? E muito mais curto do que as outras revoluções, né? Ou seja, se você parar para pensar, o motor a vapor foi descoberto no século XVIII pelo Watt, patenteado. Demorou quase 100 anos para realmente ter um impacto transformacional na economia. A eletricidade foi descoberta no século XIX, só impactou a economia de fato depois dos anos 20, né? Então, e agora a gente descobriu a inteligência artificial, não sei, tem 10 anos, talvez nem isso, e talvez em 15 anos ela já vai ter um impacto full, né, inteiro, integral da economia. Então, tempos muito interessantes de estar vivo. E para você, Igor, por exemplo, os bancos centrais já deveriam começar a se preocupar com e tentar incorporar até o impacto da IA nas projeções de inflação que a gente pode ter? Olha, incorporar na inflação, não tenha dúvida, acho que isso já é uma coisa que está acontecendo, em especial nos Estados Unidos, tá? Que está muito mais afetado por esse setor do que a economia brasileira. Acho que a economia brasileira isso é marginal. Mas é um choque de oferta, né? Então não tem muito que o Banco Central possa fazer. Na verdade, isso atrapalha os graus de liberdade que o Banco Central americano pode ter, porque ele não. Isso esse despesa de capital, esse investimento, vai acontecer de qualquer maneira, porque essas empresas que estão investindo, diferente do que a gente viveu nos anos 90, onde as empresas de telecomunicação nacionais, as Telebrás, estavam investindo na época até a Plim, numa Globonet aqui no Brasil, eram empresas que não tinham um balanço muito robusto, não tinham uma geração de caixa muito grande, investiram muito dinheiro para poder fazer fibra ótica, né? E aí essas empresas depois tiveram uma dificuldade econômica muito grande. Agora quem está investindo
são as grandes empresas geradoras de caixa do mundo, Google, Microsoft, né? Então, esses caras têm dinheiro para investir, então a gente não deve enfrentar um boost, ou seja, uma desaceleração tão brusca, pelo menos no meu cenário básico, da economia como a gente viveu no pós-boom.com, né? Então, acho que, mas de forma geral, acho que sim, tem um impacto na política monetária, em especial nos Estados Unidos. No Brasil, marginal. Acho que o Brasil, o que eu acho que é importante para o Brasil, que eu acho que a gente está vivendo um momento eleitoral, um momento que a gente debate o país. E eu não vejo no debate eleitoral ninguém conversando sobre isso, sobre uma revolução, maior revolução que talvez a gente esteja vivendo em 100 anos. E eu não vejo a gente conversar sobre como que a gente faz parte da cadeia. No máximo a gente tem um Redata aí, alguma coisa que ajuda a ter baratear você montar data center no país, que é uma coisa importante, mas com o custo de capital que a gente tem aqui, não tem tanta graça, né? Mas assim, como é que a gente vai participar desse boom? Né? O que que a gente vai fazer de política de governo para participar disso? O que que a gente vai fazer na parte de terras raras? Não, a gente não tem que dizer as terras raras são importantes para fazer os chips, né? Que teve esse contencioso tarifário entre China e Estados Unidos, e que o Brasil tem. A gente tem Poços de Calda, a gente tem muitas terras raras. E o que que a gente está fazendo sobre isso? Não para dizer terra rara é nossa, né? Como nos anos 50 aqui no Brasil sobre o petróleo. A gente tem que usar isso de uma forma inteligente para que o país participe de uma forma mais ampla desse setor. Então vejo assim, acho que sim, tem o desafio do momento da inflação, da pressão de custos, mas acho que a história de terras raras o que vem quando eu escuto inteligência artificial é oportunidade. E o que que a gente está fazendo para aproveitar a oportunidade nesse momento como povo brasileiro? Eu vejo muito pouco. E isso me preocupa. Igor Barenboim, economista-chefe da Rich Capital, muito obrigado pela conversa por aqui, meu caro. Ótima tarde para você. Para você também, Estevão. Um abração. Obrigado. Até uma próxima.